Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Boa tarde, boa noite, né? 18 horas e alguns minutos. Estou aqui para trazer para você a segunda parte da história que nós começamos, acho que foi quinta-feira, né? Desse livro, né? Falar sobre Jacó. E vamos dar continuidade hoje para você. Para que você não ficar muito tempo, né? Se não fica até segunda-feira, você vai acabar se perdendo. Então eu estou aqui para trazer para você mais uma parte desse estudo sobre os principais personagens bíblicos de A a Z. Hoje estarei trazendo a segunda parte da história de Jacó. Deixa eu botar meu óculos. Bom, você que já está aí, ou você que vai entrar depois, né? Pegar depois que for publicado, seja como for, vamos dar continuidade. Alguns dias depois, Jacó chegou a Padã-Arã, na Mesopotâmia, e ali a misericórdia do Senhor veio sobre ele novamente. Ele reconheceu Raquel em um poço e esse encontrou se tornou um caso de amor à primeira vista. Pai do Senhor. Ela, pastora Regina, por sua vez, levou até a casa do seu pai Labão, que era o tio de Jacó. Gênesis 29, de 10 a 20. O amor de Jacó por Raquel o fez trabalhar 7 anos como pagamento de um dote pela liberação para casar-se com Raquel. No entanto, na manhã seguinte à cerimônia do casamento, Jacó descobriu que, em vez de ter recebido Raquel, que tinha uma voz suave, havia recebido Lia, que tinha uma diferença nos olhos. Naquela época, as noivas ficavam totalmente cobertas com o véu. Por isso, assim que a festa do casamento se acabou, eles foram para suas tendas. Estava tudo escuro e, como Jacó havia se embriagado e a noiva tinha que continuar com o véu até a consumação do casamento, Jacó não percebeu que a noiva que lhe fora oferecida havia sido propositalmente a filha errada. Interessante, aquele que alcançou a condição de primogênito por meio de um engano foi enganado da mesma forma na noite do seu casamento. Pela primeira vez era Jacó quem estava sendo enganado em vez de enganar. Provou do próprio veneno, né? A semente do engano havia produzido o seu fruto. Deus não deixa escarnecer tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Labão se justificou dizendo que, Pai do Senhor, pastora Josiane, se justificou dizendo que a cultura daquela região ensinava que a filha mais nova não podia se casar primeiro que a filha mais velha. Então Labão propôs a Jacó que cumprisse os 7 dias de núpcia com a Lia e após esses 7 dias com Lia recebesse Raquel como esposa e em troca disso trabalharia outros 7 anos por Raquel. Infelizmente, essa era a única alternativa que havia restado para o velho patriarca. Em contrapartida, Jacó estava revelando o tamanho do seu próprio amor por Raquel e o quanto ela valia para ele. 14 anos de trabalho ininterruptos. Através desses anos de trabalho, Jacó trouxe grande prosperidade para o seu sogro. Gênesis 30:30. Boa noite, pastora. No entanto, assim como cresceu a prosperidade de Labão, cresceu também a família de Jacó.
12 filhos nasceram a Jacó na Mesopotâmia. Lia havia gerado Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e a única filha de Jacó, Diná. Gênesis 29, de 31 a 35, Gênesis 30, de 17 a 21. Da criada de Lia, Zilpa, nasceram Gade e Azer. Gênesis 30, de 9 a 13. Da criada de Raquel, Bila, nascera Dan e Naphtali. Gênesis 29, de 31 e 30, de 1 a 8. Até que, por fim, Deus abriu a madre de Raquel e ela teve José, mais tarde em Canaã nasceu Benjamim. Gênesis 30, de 22 a 24 e 35, de 16 a 18. Vamos lá. Depois de 14 anos em Padã Arã, Jacó decidiu voltar para Canaã. Labão, percebendo que sua prosperidade havia sido alcançada por causa de Jacó, o exortou a ficar. Gênesis 30, 27. E Jacó concordou com a condição que pudesse trabalhar 7 anos a fim de construir um patrimônio pessoal para cuidar da sua família. Eles discutiram salário e Jacó propôs que toda ovelha e cabra salpicadas e manchadas e todo o cordeiro preto seria seu. Labão concordou, mas rapidamente separou todos os animais com essas características e os colocou sob o cuidado de seus filhos. E a 3 dias de viagem do restante do rebanho. Gênesis 30, de 25 a 36. Por outro lado, Jacó também tramou obter uma vantagem, influenciado a genética dos animais, colocando galhos descascados junto aos bebedouros de água, enquanto os animais mais fortes e melhores se acasalavam. Tanto Labão tentava levar vantagem sobre Jacó, como Jacó tentava levar vantagem sobre Labão. Na verdade, os dois se mereciam. O Senhor, no entanto, abençoou a Jacó e ele ficou rico de rebanhos e de manadas. Gênesis 30, de 37 a 43. Os filhos de Labão ficaram amargurados com Jacó e a atitude de Labão para com ele também mudou. Jacó notou isso e então o Senhor falou com ele, dizendo-lhe para retornar para Canaã. Gênesis 31, de 3 a 16. Jacó fez uma reunião de família com suas 2 esposas e lhe disse: como o Senhor o abençoará, embora o pai delas lhe tivesse enganado e mudado seu salário 10 vezes, sempre para pior, naturalmente. Não se sabe ao certo como foi essa mudança de 10 vezes no salário de Jacó. Muitos eruditos supõem que, apesar da barganha que fora feita, Labão conseguira enganar Jacó, não lhe dando todos os animais das cores que tinha sido combinada. Alguns até dizem que devemos entender aqui 10 números e não 10 vezes, o que envolvia alguma maneira desconhecida. O número de animais que lhe havia sido entregue, sustenta essa ideia o fato de a Septuaginta dizer 10 cordeiro ao invés de 10 vezes. Agostinho interpretou isso como salário de 5 anos, como se Labão lhe tivesse negado os animais combinados por 5 anos, devido ao fato de que as ovelhas produzissem ninhada 2 vezes ao ano.
ou seja, 10 ninhadas em 5 anos. Há ainda os que pensam que Labão não fizera nenhuma modificação no trato durante o primeiro ano, mas depois, vendo que as coisas que lhe dera desfavorável nos próximos anos não observou o acordo, resultando disso a mudança nas 10 vezes em que o cordeiro deveria nascer. Enfim, não se pode precisar como foi essas 10 mudanças no salário. O fato é que Jacó prosperou tão notavelmente em Padã Arã que, independente das tentativas de Labão, ele continuava perdendo diante de Jacó. Jacó então organizou a sua caravana de volta para Canaã em segredo. Raquel estranhamente roubou o ídolo, ou seja, imagem de escultura da casa do pai, e levou consigo na viagem. No mínimo intrigante a atitude de Raquel de possuir comportamento idólatra na viagem. No entanto, vale a pena lembrar que estamos tratando aqui com antigas formas religiosas que dificilmente podem satisfazer os padrões cristãos modernos. Antigos intérpretes judeus sugerem que Raquel furtou a imagem porque ela pode ter crido que a adivinhação, mediante consultas a esse ídolo, poderia ajudar Labão a segui-los na viagem. Outra opção considerável para a interpretação do furto dessa imagem está na tradição pagã, que associa esse ídolo ao lar, ao direito de herança, através de adivinhações. Os pagãos mesopotâmios acreditavam que os ídolos podiam sugerir quem iria receber a herança de uma família. Essa podia ser, então, uma forma estranha de Raquel tentar garantir a herança de sua família futuramente, estando em posse daquela imagem. Enquanto Labão estava pastoreando o seu rebanho, Jacó e sua esposa e filhos e servos e rebanhos partiram rumo à terra de Canaã, Gênesis 31, de 17 a 20. Eles cruzaram uma parte do rio Eufrates e seguiram em direção a Gileade. Depois de 3 dias, Labão, ouvindo sobre a fuga, os perseguiu durante 7 dias e encontrando-no na montanha de Gileade. Nesses 10 dias de caminhada, Jacó já havia caminhado aproximadamente 410 quilômetros de distância de Gileade até Padã Arã. Isso significa que Jacó já havia conseguido cobrir quase 2/3 de viagem em 10 dias. Deu uma apagada aqui. Em 10 dias. Caminhar cerca de 50 km por dia significa que ele havia estabelecido uma marcha forçada por temer a aproximação de Labão. Estava a talvez 250 quilômetros da casa ainda quando Labão alcançou, pois a distância entre Padã Arã e a casa de seu pai era aproximadamente 750 quilômetros. Irado, Labão levantou três acusações a Jacó. Gênesis 31, de 26 a 30, que ele fugiu em segredo, que sequestrou suas filhas e roubou seu ídolo. 3. Do lar. Jacó não sabia o que Raquel havia feito, de modo que disse que quem fosse encontrado o ídolo deveria ser morto. Gênesis 31, 32. Raquel os havia escondido na sela do camelo e estava sentada sobre ela.
Quando seu pai procurou pelo ídolo na tenda, Labão não encontrou o ídolo. Raquel permaneceu sentada na sela do camelo. E quando a pediram para se mexer, ela disse que não podia, porque estava no seu período menstrual. Gênesis 31, 35. Depois disso, Jacó ficou irado e reclamou que havia servido Labão por 21 anos de serviço árduo e que Labão havia prejudicado ele, reajustando seu salário 10 vezes, e depois de alguns discursos argumentativos, nos quais cada um tentava sobrepujar o outro, exagerando nos erros cometidos pela outra parte, Labão sugeriu uma trégua, que foi marcado pelo estabelecimento de uma coluna em um monte de pedra, e isso culminou em um banquete de aliança que durou toda a noite, Gênesis 31, de 31 a 54. Chamaram aquele lugar de Mispá, e uma bênção foi liberada. Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Esta foi de fato uma advertência. Na realidade, significava: não posso ficar de olho em você, mas Deus sabe o que você está fazendo. Na manhã seguinte, Labão retornou para Padã-Arã e Jacó viajou em direção ao sul, com ídolos roubados ao sul, com os ídolos roubados que continuaram escondidos. O ídolo continuou ali, né, escondido com Raquel. Labão não levou, não. Quando Jacó e sua família seguiram a viagem, anjos de Deus vieram ao seu encontro, exércitos de Deus. Gênesis 32, de 1 a 2. Assegurando-lhe que, mais uma vez, a proteção de Deus estaria sobre ele, e ele chegou àquele lugar de Maanaim, que significava os dois campos, passando por Ribeiro Jaboque, para proteger sua família de Esaú. Jacó encontrou-se com um varão, que era uma manifestação do próprio Deus. Jacó, porém, ficou só, e esse varão lutou com ele até romper do dia, Gênesis 32, 24. Embora tivesse com seu quadril ferido, Jacó foi vitorioso sobre o varão com quem lutou. Curiosamente, Jacó de fato tinha prevalecido contra Deus, pois essa é a maneira de Deus manifestar em nós a sua misericórdia. Ele não pôde ser derrotado pela nossa força, mas se permitir-se vencido pelo nosso clamor. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Com isso, Jacó se tornou um exemplo típico da graça redentora de Deus, pois apesar dele ser oportunista e às vezes egoísta e trapaceiro em seus negócios, a graça venceu, e por isso Jacó tornou-se Israel, aquele que luta com Deus. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, face de Deus, porque ele havia visto Deus a face de Deus, e sobrevivido tradicionalmente dizendo que Jacó havia prevalecido contra Deus, mas na verdade foi a graça que havia prevalecido sobre Jacó. O próximo desafio de Jacó era enfrentar o seu temido irmão Esaú. Esse encontro está registrado em Gênesis 33, de 1 a 16. Mais de 2 décadas havia se passado desde que Jacó havia enganado seu velho pai e roubado a bênção de Esaú. Temeroso de que o ódio de Esaú ainda existisse, Jacó enviou mensageiros para espionar o plano de Esaú, e estes relataram que Esaú estava marchando com 400 homens armados.
Jacó então orou ao Senhor em Gênesis 32, de 9 a 12, e não ganhou apenas a ajuda de Deus, mas também o coração de Esaú. Apesar dos 400 homens armados, em uma cena de grande ternura, Jacó encontrou-se com Esaú e a discórdia foi resolvida entre os dois irmãos. Depois desse encontro, Esaú seguiu para Seir e lá formou uma nação. Gênesis 33, 16, cumprindo a promessa de Gênesis 25, 23 e Gênesis 27, de 39 a 40 e Gênesis 36, de 1 a 43. Jacó, entretanto, permaneceu a leste do rio Jordão, acampou próximo o Sucote, indo depois para Siquém, onde comprou terra e construiu um altar. Gênesis 33, 17 a 20. Deus direcionou Jacó a ir para Luz, Betel, e ali novamente o Senhor encontrou e reconfirmou seu novo nome, renovando sua promessa da terra e dos descendentes. Gênesis 35, de 9 a 15. Jacó e sua caravana seguiram em direção ao sul e, infelizmente, durante essa jornada, enquanto dava à luz a Benjamim, Raquel morreu. Gênesis 35, de 16 a 20. Na sequência, morreu também Isaque, com a idade de 180 anos, e Esaú e Jacó o sepultaram na caverna de Macpela, que era o sepulcro da família. Gênesis 35, de 27 a 29 e 49, de 30 a 31. Os anos posteriores da vida de Jacó foram anos de conflitos dentre sua família. Parece que, da mesma forma que ele havia levado conflito à família de seu pai, também havia recebido conflito na sua família por causa dos seus filhos. Primeiro, houve sério conflito entre seus filhos tempestuosos, Simeão e Levi, com o filho de Amor em Siquém, devido ao problema de Diná. Gênesis 34, de 1 a 31. Depois, Ruben deitou-se com Bila, concubina do pai. Gênesis 35, 22. E ainda teve o caso de José, o filho predileto de Jacó, que foi afastado cruelmente dele, fazendo com que o velho Jacó, já de cabelos grisalhos, fosse tomado de sofrimento. Gênesis 37. Depois de toda essa sequência de dores, a notícia de que José não estava morto foi uma surpresa e consolo para Jacó. José fez os preparativos para que Jacó e toda a família fosse morar perto dele, na terra de Gósen, no Egito, onde permaneceu até a sua morte. 17 anos depois, provavelmente no ano em que chegou ao Egito, com 130 anos de idade, Jacó teve uma audiência com Faraó e o abençoou. Gênesis 47, de 7 a 10. Antes de morrer, com a idade avançada, 147 anos, Gênesis 47, 28, Jacó concedeu a bênção patriarcal ao seu filho José, Efraim, Manassés, Gênesis 48, de 8 a 20, e, subsequentemente, aos seus próprios filhos, Gênesis 49, de 1 a 33. Após sua morte, os egípcios lhe prestaram uma grande homenagem. Seus filhos, liderado por José, o governador do Egito, que hoje seria semelhante a um primeiro-ministro, levaram seu corpo de volta a Canaã, sepultaram em Macpela, junto com Abraão e Isaque. Gênesis 49, 29 a 50 e 25, de 9 a 10, 35, 28 a 29. Realizando um desejo comum dos antigos de ser enterrado junto dos seus antepassados. A comitiva planteou por 7 dias de eira
de Atad. Após isso, o grupo retornou ao Egito e José assegurou aos seus irmãos que não tinha nenhuma intenção de vingar o mal que lhe havia feito. Deus tornara todo o episódio em bem. Gênesis 50, de 15 a 21. Jacó, além de ser um grande personagem histórico, foi também um importante símbolo da disposição de Deus em usar pessoas, apesar de suas falhas humanas, para realizar suas obras. Israel, o nome de Deus concedeu a Jacó, tornou-se nome de nação, na qual Abraão, Isaque e Jacó foram os patriarcas. Em 1948, foi enfatizada a importância desse simbolismo, quando a nação judaica recém-formada na Palestina escolheu como seu nome o novo nome do seu antigo patriarca, Jacó, Israel. Bom, domingo não vai ter, segunda-feira nós vamos falar sobre Jairo, nome grego que significa ele levanta. Então, Jairo será o próximo tema aqui do nosso estudo de A a Z, principais personagens bíblicos de A a Z. Espero que você tenha aprendido um pouco comigo, junto comigo nesta noite, esse estudo abençoado. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Boa noite.